Então, hoje eu queria tentar compartilhar com vocês o meu coração de algumas coisas que o Senhor tem ministrado na minha vida já há alguns meses, provavelmente, acho que mais precisamente uns 2 meses, que eu tenho anotado, Deus tem falado comigo. E eu não falo aqui com vocês como alguém que já venceu todas essas coisas, mas como alguém que está aqui mostrando vulnerabilidade e está vencendo dia após dia, que o Senhor tem me alinhado, falado comigo, tratado com o meu coração. E eu sinto de compartilhar isso com vocês. Então, eu não falo aqui, de novo, como alguém que venceu, mas alguém que está buscando ser mais parecida com o Senhor, alguém que tem buscado se tornar melhor a cada dia, na medida do que Ele tem para a minha vida. E eu queria que você abrisse o seu coração para que o Senhor fale com você, para que o Senhor traga coisas na sua memória, para que o Senhor chacoalhe seu coração, as suas emoções também, o seu espírito, em nome de Jesus. E a minha oração hoje e nesses dias é que o Senhor coloque um espelho diante de você, assim como Ele fez comigo e tem feito comigo. Que Ele coloque um espelho diante de você e, se creio que Ele fará isso, se fizer, eu acho que você vai ter um encontro com você mesmo nessa noite e depois com o Senhor, com certeza, né? Mas que você vai ver algumas falhas, algumas coisas, alguns gigantes que talvez estavam escondidos no seu coração, na sua alma e você não percebeu. Assim como foi comigo. Mas isso é bom. Quando Deus mostra as coisas pra gente, a nosso respeito, é ruim, mas é bom. Já viram isso? É ruim, mas é bom? Tipo assim, piora para depois melhorar? Vocês já ouviram essa frase? Piora um pouco, a gente fica chocado, mas depois vai melhorando, porque o reconhecimento da nossa miséria faz parte do processo de santificação. Então, a gente precisa reconhecer que nós somos pó, que nós somos... Como diz minha amiga Cíntia, ela não está aqui. Ela não está aqui, né? Cíntia, está ouvindo? Como diz minha amiga Cíntia, as podreiras do coração. Ela fala, não, Deus mostra as podreiras do coração mesmo. Alguém já ouviu essa frase dela? Sim. Né? As podreiras, eu acho tão engraçado. Mas é isso mesmo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor mostre as podreiras do seu coração. É ruim, mas é bom. Calma. E juntos, como corpo, a gente possa buscar de forma diligente e sincera se parecer com o nosso amado Jesus. Amém? Dentro da nossa caminhada, e eu sei que vocês sabem disso, eu creio que a maioria, talvez todos, mas a maioria já está há um tempo aí de caminhada, já conhece Jesus, né, já tem buscado se parecer com Ele. E dentro dessa caminhada, a gente tem que corrigir a rota muitas vezes, não é verdade? Já passou por isso? Acho que sim, né? Ninguém acha que é super mulher e super homem aqui. Acredito que não. Então, você tem que corrigir sua rota. Muitas vezes, você tem que olhar para o seu coração e falar, peraí, isso aqui está alinhado com a Bíblia, está alinhado com princípios, está alinhado com aquilo que o Senhor quer. Dentro disso, também existem situações, de tempos em tempos, eu paro e me observo, me percebo. Intencionalmente, eu paro e penso, como que eu estou sendo como esposa, como que eu estou sendo como filha, como que eu estou sendo como mãe. Né? Intencionalmente eu faço isso de tempos em tempos. Mas eu acho que existem situações que elas expõem nosso coração. Existem situações que a gente é colocado, que mesmo que a gente não queira, elas expõem aquilo que há de ruim, aquilo que há de bom também, no nosso coração. A gente sabe que no verão é época de muitos insetos, não é verdade? Eu detesto inseto, odeio, sério. Eu saio gritando, correndo, pego meus filhos e saio correndo, mas mesmo assim, tocando na hora, me desconcentrei. Mas mesmo assim, eu amo verão, mesmo que tenha inseto. Eu não vou para o mato, mas eu amo verão. Eu acho que a maioria aqui ama inverno. Vocês preferem inverno? Friozinho? Não? A maioria não. Verão. Ai, não sei, gente, eu fico mais feliz no verão, não, vamos lá fazer atividade física, vamos no parque, vamos acordar, amor, vamos acordar, vamos lá. Eu não sei. Aí fica cinza, nublado, inverno, eu já fico meio, Senhor, socorro Deus, oi Deus, sou eu de novo, preciso de ajuda. Eu fico assim, né? Enfim. Mas no inverno a gente não vê muitos insetos, né? A gente não vê muita praga, porque o inverno rigoroso, ele até mata as pragas. Quem aí já morou em um lugar com invernos rigorosos, talvez possa
afirmar isso que eu estou falando. O inverno rigoroso, ele mata pragas. E às vezes eu vejo que Deus me leva para alguns invernos da vida. Não sei se só comigo, mas às vezes eu percebo que Deus me leva para alguns invernos rigorosos. Ele olha para mim e fala, filha, dá a mãozinha, vamos passar por um inverninho que você está precisando, matar essas praguinhas, essas podreiras aí do teu coração. E lá vamos nós, com o amor do Senhor, às vezes esperneando, às vezes não, porque às vezes a gente é só jogado lá, né? Parece que esqueceram a gente lá. Mas não, o Senhor está sempre com a gente. E é aquele tempo onde Deus trabalha comigo, Deus fala no meu coração, Deus mostra coisas sobre mim que eu não sabia que estavam lá. E esses dias estou eu lá em casa. Ai, meu Deus, eu não consigo abrir isso. Ah, eu consegui. Esses dias estou eu lá em casa. Eu já estava sendo ministrada a respeito dessa palavra. E o Senhor falou comigo. Estava lá eu com meu paninho, limpando o chão. Meu filho estava na escola, de 3 anos. E o Levi estava na soneca. Gente, quem tem filho pequeno sabe que a soneca é aquele tempo assim precioso, que você fala, se eu perder essa soneca, é só amanhã que eu vou fazer as coisas. Né? É aquele... Aí ele, na soneca, eu pensei, meu Deus, vou passar um paninho, eu sou a louca do pano, coloquei lá o produtinho, vamos lá, coloca o fone no ouvido e vamos passar. Daqui a pouco o Senhor começa a falar comigo, começou a me dar uma vontade de chorar, e Deus mostrando algumas coisas que estavam ali no coração e eu não tinha visto. E aí eu pensando, cara, que vontade de me jogar nesse chão aqui. Me jogar no pó mesmo, e vai ser com a boca no pó. Mas eu pensei, gente, juro, eu prometo para vocês que eu pensei isso. Deus, não vai dar tempo, Deus. Não vai dar tempo, daqui a pouco eu tenho que buscar o Noah na escola, o Levi vai acordar. Não dá. Se eu perder esse tempo aqui... E, de repente, eu senti sutilmente, mas firmemente, Marta, Marta, no pé do meu ouvido. Só uma coisa necessária. E daí, gente, o que eu fiz? Eu fui chorar, né? Deixei o pano, eu nem me lembro depois que horas que eu limpei a casa, mas, enfim. O que eu me lembro é que eu fui para o quarto do lado e eu ajoelhei e eu chorava. Tipo assim, chorei largado, abri a torneira... Deus mostrando um monte de coisa ruim no meu coração, e aí me veio um texto na mente, Oséias 2,14. Queria que vocês abrissem comigo. Eu me bato muito com essa garrafa, gente. Me ajuda. E demora para cair também, né? Tô ficando nervosa. Oséias, derrubei. Oséias 2,14. Aí estou eu lá chorando e Deus me traz Oséias 2,14. Abri. O que está dizendo? Eu atrairei e levarei para o deserto e ali lhe falarei ao coração. Então parece que Deus estava permitindo um rebuliço na minha vida para que eu percebesse alguns gigantes da minha alma e alguns ídolos no meu coração. E, queridos, a gente pode ser muito crente, voluntário na igreja, domingo a domingo aqui, enfim. Mas até mesmo as nossas responsabilidades e o nosso serviço na igreja, é possível adorar deuses que nós mesmos criamos, ídolos no nosso coração. As divindades da nossa reputação e reconhecimento diante das pessoas e religiosidade que a gente ergue no nosso coração. Sabe o que é religiosidade? É a gente se achar melhor do que os outros por conta do nosso processo de santificação. Então, mesmo sendo crente, a gente pode... não, eu não tenho ídolos. Ídolo é aquele negócio de pedra lá, não. Eu não tenho gigantes na alma. Aí a gente começa a olhar e fala, eu estou levantando deuses, ídolos no meu coração, que é a minha santidade, aquilo que eu acho que eu sou. A minha religiosidade. Será que se você der uma vasculhada com calma, no seu coração, será que você não vai encontrar um ídolo erguido aí?
Será que você não vai perceber uma motivação errada, um gigante da sua alma que precisa ser vencido? E eu gostaria de exemplificar aqui o que eu quero dizer com o gigante da alma com um texto. Meu filho ama esse texto e ele brinca disso 15 vezes no dia, no mínimo. Eu não sei se os filhos de vocês... Oh, chegou! Falei de você. Fiz de propósito. Meu filho, não sei se os filhos de vocês fazem isso, mas meu filho brinca 500 vezes da mesma coisa no dia. E, como se não tivesse brincado. E ele quer que a gente brinque junto. Várias e várias vezes. Ele fala, filho, mas já foi, mamãe e papai já fizeram 10 vezes. Não, mas vamos lá de novo. Então, vamos lá. E ele ama esse texto. 1 Samuel 17, do 1 ao 23. A gente vai ler um pouco a Bíblia aqui. E esse texto é bem famosinho, né? Primeiro Samuel 17, do 1 ao 23. Davi e Golias. E daí ele quer jogar pedrinha na nossa... Faz de conta, né? Na nossa testa. Daí a gente tem que cair no chão e gritar, aquela coisa. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. E eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado... Vocês sabem, né? Golias. E ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro. E pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o seu escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar uma linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Eu vou ler tudo aqui para te dar um contexto. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. E Davi era filho de Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda. Carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé havia ordenado. Chegou no acampamento com as tropas, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e os gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda de bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Enfim, vocês conhecem, eu vou falar depois mais um pouco sobre o resto do texto, mas vocês conhecem, né, a batalha que eles travaram ali, Davi com as pedrinhas e pá, aquele negócio todo.
No versículo 2 que a gente leu, diz que eles ordenaram a batalha contra os filisteus, o povo de Israel, né, no vale de Elá. E quando eu estava lendo sobre isso, eu pensei que ali naquele vale foi ordenada uma batalha, e às vezes existem momentos da nossa vida específicos onde parece que uma batalha é travada. Vocês já passaram por isso? Que parece que existe um momento específico que fala, cara, algo está acontecendo aqui, uma batalha está sendo travada e eu não sei como lidar com isso. Parece que as coisas ficam mais densas, mais pesadas. E geralmente a gente precisa de ajuda nesses momentos também. E ela poderia ter sido uma batalha comum, né, de Israel, mas um cara chamado Golias, ele elevou o nível da batalha. Né? Eu acredito que a gente passa já meio batido, às vezes, por essa história, porque parece que é a história do Ministério Infantil, né? Vou contar, sei lá. Às vezes a gente passa meio batido, mas a Bíblia dá alguns detalhes da história falando sobre Golias, do seu armamento pesado, né? Do quanto ele era grande, que, além disso, existia um escudeiro na frente dele. E eu não acho que a Bíblia fala isso à toa. A Bíblia está falando ali, mostrando para a gente o quanto era difícil derrotar aquele cara. Mas, apesar de ser difícil derrotar Golias, aquele guerreiro, aquele gigante, para mim, eu acredito que o maior gigante até não era Golias naquele momento, mas era o medo de enfrentá-lo. Não era o gigante em si, mas era o medo que existia no povo. Porque se você for ler mais para frente, fala algumas vezes no texto que Israel teve medo, que eles foram intimidados e que eles ficaram com medo. Versículo 8 diz, né, que Golias parou e gritou para as tropas de Israel. A gente leu isso. Para que vocês saíram para formar uma linha de batalha? Ele grita o quê? Medo e intimidação. E no versículo 11 depois, a Bíblia diz que Israel escuta essas palavras, o povo ali escuta essas palavras, e eles ficam assustados e com muito medo. Então, Golias grita, medo e intimidação, e Israel reage como? Com medo e intimidação. Eles não reagem com coragem, mas a reação deles é medo e intimidação. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, nada a ver, mas eu li isso, senti isso e eu queria falar. No versículo 20, a Bíblia diz que Davi deixa as ovelhas, nada a ver com o que eu quero falar adiante, tá? Só uma observação assim. Se alguém pegar, pegou. Versículo 20 diz que Davi deixa as ovelhas com o guarda. Né? Aquilo que ele era responsável, ele deixa com o guarda e ele vai para a batalha. Então, ele não foi irresponsável com aquilo que Deus já tinha confiado na mão dele. Quanto ao rebanho que Deus havia confiado. Ele deixa com o guarda e vai para a batalha. E eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente começa a passar por momentos de batalha na nossa vida e a gente para de servir ao Senhor. A gente larga o rebanho que Deus entregou na nossa mão. De qualquer jeito. Agora eu não sou mais voluntário, agora eu não vou mais para a igreja, agora eu não participo mais da minha Livingston, agora eu nem posso mais ministrar a Livingston porque eu estou passando por isso. Eu sei que existem momentos e momentos, e às vezes, né, algumas coisas são precisas, mas no geral, eu penso, olha isso, ele não foi responsável. Ele deixou as ovelhas lá, o pasto com o guarda, e foi para a batalha. Fecha parênteses. Deu para pegar a ideia? Então tá bom, fecha parênteses. Voltando. Versículo 24 e 26, a tropa, mais uma vez, reage e afronta com medo, não com coragem. Só que Davi vai lá e ele reage com fé. Ele se posiciona contra o medo. Davi, que aparentemente, naturalmente, ele tinha menos recursos, era menor, não era nada de soldado ali, ele não reage com medo, ele reage com fé. Ele fala que aquele filisteu está afrontando o Senhor dos Exércitos. Então, ele reage com fé. No versículo 32, a gente não leu, mas depois você pode ler, o Davi até fala que ninguém desanime, ou seja, que ninguém reaja com desânimo, que ninguém seja intimidado. Versículo 45, ele fala, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi me ensina muito aqui. Cara, já pensou? Já pensou essa situação? Só que Davi tinha ali fé no Deus que ele servia. E quando aqui eu falo de medo, que eu estou com esse texto, estou exemplificando para vocês os gigantes da alma, que eu quero dizer, não é só o medo. Mas quando eu falo aqui do medo, não é aquele medo protetivo,
Entende? Não é aquele medo que a gente tem, por exemplo, você não senta na janela de um prédio, um lugar alto, porque você tem medo de cair. Não é isso que eu estou falando. Esse medo ele é importante, né? Ele livra a gente de algumas situações. Mas é aquele medo que ele é Senhor, que ele quer ser Senhor e governa sobre os nossos corações. Quer governar sobre o nosso coração. É aquele medo que vem, ele se instala, você nem viu como ele entrou ali, e de repente você está reagindo. Eu e você estamos reagindo com intimidação e medo. A gente está reagindo muitas vezes com covardia às situações que o Senhor nos mandou avançar. Vocês estão comigo? Amém? Está dando para entender? Por exemplo, se você tem uma raiz de rejeição no coração, é bem possível que a sua reação muitas vezes seja baseada no medo. E eu quero construir esse pensamento com você. Como assim medo? Medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de que as pessoas não gostem do que você fala, medo de ser abandonado. Esse medo não é um medo protetivo. Ele é um medo que se instalou ali e você nem percebeu. Então, o que acontece? Você e eu, se temos essa raiz de rejeição e se reagimos baseados no medo, a gente começa a levantar muros de proteção ao nosso redor. E o que é isso? A gente começa a impedir que o Senhor chegue, e a gente começa a impedir que as pessoas cheguem, tenham acesso a nós. Estão entendendo? A gente começa a levantar muros de proteção, mesmo assim, não estou falando de forma consciente, às vezes até pode ser, mas de forma inconsciente. Você não deixa que falem, você tem medo de se expor, você não se abre para ninguém, por quê? Porque existe um medo instalado ali. Provavelmente por conta de uma raiz de rejeição. Que aconteceu em algum momento, algum período da sua vida, alguma coisa. E aí talvez você precise vasculhar o coração para entender por que muitas vezes nós reagimos com medo em algumas situações. E o medo é só um exemplo, né? Mas talvez o gigante que precisa tombar na sua vida é a culpa de alguma coisa que você já cometeu, alguma coisa que te aconteceu. Porque vocês sabiam que vítimas de abuso também sentem culpa, né? Eu não sei se vocês sabem. Mas muitas vezes as pessoas acham que a pessoa sente que é só por conta do abusador. Não, a vítima muitas vezes ela sente culpa também. E ela precisa se libertar disso. Talvez o gigante que precisa tombar na sua vida é a ansiedade extrema, é o remorso, é um estado de desânimo constante, de frustração constante, é inveja. A inveja também é um gigante que precisa tombar. Né? E, um parênteses, a inveja, quando você percebe que isso está surgindo no seu coração, querido, você precisa tomar atitudes. De verdade, você precisa confessar o seu coração. Quando eu falo você, eu estou me incluindo, tá? Porque eu também passo por isso. Quando isso se instala no meu coração, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar. Primeiro para o Senhor, e eu preciso falar. Eu preciso que isso saia da minha boca para que eu seja curada. Então, às vezes tem pessoas que são extremamente invejosas. Talvez seja esse o seu caso. E por que essa inveja está aí? Você já parou para pensar? Por que essa inveja está aí? Será que porque você acha que você não é suficiente, que você não é capaz, você não consegue celebrar as pessoas? Inclusive, celebrar as pessoas é uma atitude que combate a inveja. Sabia? Eu falo, Senhor, isso é uma coisa que eu oro. Eu falo, Deus, eu quero ser uma pessoa que celebra. Eu não quero ter competição no meu coração. Eu não quero que a inveja seja um gigante da minha alma, mas eu quero celebrar. Então, eu creio que todos nós passamos por isso. E se você identifica alguma coisa assim, alguma situação que você lembrou disso, querido, você precisa expor. Você precisa colocar para fora e derrubar esse gigante. Se existe algum gigante na sua alma que luta contra aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, esse gigante precisa tombar hoje, em nome de Jesus. A raiz de rejeição, algumas coisas aqui dessa ministração eu tirei do livro da Joyce Meyer, que é A Raiz da Rejeição. Então, se vocês quiserem ler, também pegar alguns pontos, se chamar a atenção, é de lá que eu tirei. Também, né? A raiz de rejeição também pode trazer como outras consequências. Por exemplo, manipulação e controle. Às vezes você percebe que você é uma pessoa que manipula, que controla situações. Perfeccionismo. Gente, perfeccionismo.
Algumas vezes, não vou falar que todas as vezes, mas algumas vezes o perfeccionismo, ele é da raiz de rejeição. Por quê? Porque você quer fazer tudo perfeito para que ninguém te rejeite. Eu não sei se você já sondou no coração, se tem perfeccionistas aqui, eu luto contra isso também, diz meu marido que eu, tenho esse negócio, diz ele que eu tenho esse negócio. Então, eu estou trabalhando isso no meu coração também. Não estou falando de fazer as coisas de forma excelente, mas às vezes a pessoa quer ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que na verdade ela não percebe que ela faz aquilo porque ela não quer que ninguém rejeite, porque se ela fizer um negócio errado, alguém vai falar, alguém vai rejeitar. Às vezes, o gigante que precisa ser vencido é fingimento. Eu estou jogando aqui alguns exemplos que eu lembrei, mas podem ser várias coisas. E até eu quero te incentivar a anotar no bloco aí do teu celular, enfim, na Bíblia, sei lá onde você for, se você lembrar, porque depois você pode falar com alguém sobre isso, enfim, eu vou falar sobre isso depois também. Mateus 7, 17, 18. Abre aí comigo. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ou seja, uma semente, uma raiz e uma árvore. Aquilo em que a nossa vida estiver enraizada vai ser o fruto da nossa vida. Vou repetir. Uma semente, uma raiz, uma árvore. Aquilo em que a nossa vida estiver enraizada, nós vamos dar fruto disso. Vai ser o fruto da nossa vida. Então, você está dando frutos bons? Glória a Deus. Se você está dando frutos ruins, vamos começar a vasculhar onde que está a raiz disso. Se as suas reações têm sido ruins, vamos começar a pedir para o Espírito Santo expor. Não vamos ter medo da exposição. Ela é difícil, sim. Mas primeiro piora, depois melhora, se a gente fizer do jeito certo. Então, quais são os gigantes internos que você precisa vencer nessa noite? Eu não sei se você já conseguiu identificar alguma coisa, mas seja muito sincero, seja transparente diante do Senhor, com você mesmo e diante do Senhor também. E uma nota aqui que eu quero falar, uma nota aqui, eu queria até fazer uma voz diferente, mas não dá. Essa não é uma mensagem motivacional, onde você usa o nome do Senhor para se tornar a melhor versão de si mesmo. Estou tentando uma voz diferente. E sim para expor o nosso coração, tudo o que nos afasta do Senhor e nos levar ao arrependimento e cura. Então, não é uma mensagem motivacional, a gente vai se tornar a nossa melhor versão, blá, 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 todas aquelas coisas. Tá bom? A gente vai se tornar melhor em nome de Jesus, mas não é motivacional. Na verdade, é para expor mesmo as podreiras do coração. E foi isso que eu falei. Foi coisa boa. É para expor as podreiras do coração mesmo, levar a gente ao arrependimento, a chorar largado, que nem eu falei, abrir a torneira, falar, Senhor, trata mesmo, cura esses negócios, tira, porque eu quero ser o que o Senhor tem para mim. E aí, amém? Amém? A gente vai identificar alguns gigantes. Quer dizer, você vai identificar, eu acho, né? Eu estou identificando os meus. Mas alguns gigantes do nosso coração, alguns ídolos do nosso coração. E esse processo de identificação e reconhecimento, ele é importante. Como eu falei lá no começo, quando a gente identifica e reconhece, ele faz parte reconhecer a nossa miséria. Faz parte do processo de santificação, a gente perceber aquilo que está em nós. Talvez você fale, Jéssica, eu não acho que é um gigante que eu estou enfrentando, um gigante da alma. Mas, na verdade, eu acho que eu percebi um ídolo no meu coração. Talvez um ídolo está sentado no trono do seu coração, onde o Senhor deveria estar. Calvino, ele já disse, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele fabrica naturalmente outros deuses, onde a gente acha que eles vão nos salvar. Em algum momento, mesmo que de maneira inconsciente, a gente começa a fabricar deuses e ídolos e a gente acha que eles vão nos salvar. Só que, queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se existe um ídolo no trono do seu coração, ele precisa cair. Ele precisa tombar. Não ache que se você deixar ele ali quietinho, escondidinho, vai passar e ninguém vai perceber, não. E assim, ainda que ninguém perceba, o Senhor sabe. Esse ídolo precisa cair.
Mateus 22, do 36 ao 38, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele tem que ser o primeiro. Sempre. Uma outra citação que eu quero falar aqui, que é do Ídolos do Coração, também é de fato que muitas vezes grande parte do trabalho que realizamos para o Senhor é na realidade uma forma de tentarmos salvar a nós mesmos e merecer bênçãos ou justificar a nossa existência. E quando eu penso dessa forma, começo a entender que a idolatria, talvez ela vá além de templos budistas, incenso e arroz. A idolatria está ligada ao amor, meu amor por Deus, por outros e pelo mundo. E a idolatria, ela é um problema tão sério para nós hoje quanto para os israelitas do passado. Porque, na verdade, às vezes ela pode até ser mais séria ainda. Porque muitas vezes a gente coloca a idolatria na categoria de coisas externas, sabe? Pedras e coisas e imagens, estátuas de pedra, né? E não como algo que pode habitar no nosso coração. Então, às vezes, isso é silencioso e a gente não percebe. Então, os ídolos, eles não são apenas estátuas de pedra, mas é tudo aquilo, todos os amores no nosso coração que competem com o Senhor. São amores rivais, tudo aquilo que está competindo, que está tirando a nossa atenção do Senhor, é idolatria. Nossos ídolos, eles são amores distorcidos. Tudo que nós amamos mais do que amamos a Deus, para tentar nos justificar, para tentar nos fazer aceitos, para tentar justificar a nossa existência, as nossas obras, ter reconhecimento. Se a gente for ler lá, depois você não precisa abrir, quer dizer, depois não precisa abrir, não. Nós vamos ler agora, depois você pode abrir. Gênesis 35, 2, Jacó lhe fala para os seus familiares: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. E eu sinto o Senhor falando isso com a gente hoje: lancem fora os deuses estranhos. Lancem fora os deuses estranhos. Se há algo no nosso coração que foi erguido e que não é o Senhor, ele precisa cair hoje. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Você consegue identificar na sua vida padrões ruins? Padrões familiares ruins que perseguem a sua história? Eu não sei se você consegue olhar, recapitular agora a sua história rapidinho na sua mente e começar a pensar: nossa, isso acompanha a minha história, acompanha a minha família, isso é muito ruim. E às vezes esses padrões, eles se instalam no nosso coração e a gente toma aquilo como verdade. E a gente precisa, quando identifica essas coisas, nós precisamos lutar contra isso. Tudo aquilo que é ruim. Na minha família, eu até nem sei se eu já falei isso aqui alguma outra vez, mas a minha família foi por muito tempo assim, uma família de mulheres fortes, muito fortes. Né? Mulheres que não se casaram ou foram abandonadas, né? E precisaram fazer tudo, realmente trocar gás, chuveiro sozinho, sabe? Aquelas coisas. E isso não é ruim, porque as pessoas aprendem a se virar, mas eu percebo que foi um padrão que foi estabelecido, assim, de algumas gerações mesmo, um padrão que foi estabelecido, e daí qual que era a piada nas reuniões de família? Homem aqui não pode abrir a boca. Aí começou a chegar os agregados, né? Eu ainda, quando começou essas piadas, a gente nem era casada ainda. Homem aqui não abre a boca. Fica pianinho aí. Os homens ficavam lá no canto, porque as mulheres dominavam e faziam tudo. E aí, né, depois, quando a gente estava para se casar, acho que a gente estava até fazendo curso de noivos, eu não lembro exatamente quando foi, eu já sabia que isso era um padrão que eu precisava trabalhar. Porque eu herdei isso. Né? Então, a gente conversava, né? Eu falava pro Fernando: amor, eu preciso trabalhar isso no meu coração. Vamos começar antes de casar, porque eu preciso trabalhar isso. Eu já preciso achar alguém que eu possa abrir meu coração a respeito disso. Eu preciso trabalhar isso no meu coração. Aquelas, né? Pouco ansiosa. Não sei se vocês são assim, mas eu já olho naquele negócio e falo: o estrago vai ser menor. Vamos começar, vamos limpar esse negócio aqui, porque daí depois vai dar menos ruim. Então, eu sou tipo isso. Já começa a prever que vai dar, né?
Aí a gente falava, né? Eu falava, amor, preciso trabalhar isso, porque senão depois vai dar ruim. Tipo, a Bíblia fala sobre a gente ser submissa ao nosso marido. Até a Mari falou sobre isso aqui no Culto Pérolas. Cara, é bíblico. É bíblico. A Bíblia fala isso e ponto final. Né? Então, existem, né, enfim, várias situações aí que a gente pode falar sobre, mas a Bíblia fala, sejam submissas. E eu falava, eu preciso trabalhar isso. Então, eu comecei a passar por um processo de derrubar esses padrões familiares. Né? Derrubar padrões onde os homens, a gente debocha dos homens, onde eles são piadinha, onde eles não têm voz, onde na hora da oração as únicas pessoas que oram são as mulheres, onde as mulheres estão à frente em todos os momentos. Então a gente começou a trabalhar isso, assim, e foi um processo que depois de casar, não é que estava resolvido, mas a gente, né, foi trabalhando isso, enfim, também vacilei muitas vezes e temos que retomar e temos que corrigir, enfim, porque são padrões familiares e os padrões familiares eles não são quebrados assim tão rápidos, né? Mas eu só queria me expor um pouco aqui que na verdade tudo isso era um orgulho camuflado. Né? Não é porque a mulher não pode fazer nada, não é isso, gente. Mulher só trabalhar em casa, não é isso. Mas ali existia um padrão familiar onde era muito orgulho, sabe? Era um orgulho camuflado. E às vezes até, quando a gente tinha as reuniões familiares, daí pediam para eu orar, às vezes eu falava baixinho para ele, eu falava, eu quero que você ore hoje. Eu quero que você faça. Daí ele falava, no começo ele falava, amor... Não, um dia ele me falou, amor, mas é a tua família, pode orar, não tem problema. Eu falei, mas é que eu estou fazendo intencional, porque eu quero que elas percebam que aqui você é o homem da casa. Não está tudo bem eu orar, né? Então eu oro também, mas eu queria, de forma intencional, colocar ele como o homem da casa, né? E que, enfim, a gente pudesse mostrar uma história diferente. E dentro disso, eu li algo essa semana, talvez alguém até tenha lido isso aí no Instagram, e que fez todo sentido. Eu fui ler lá em Juízes 6, você não precisa abrir. Mas antes de Gideão vencer os inimigos de fora, ele precisou vencer os altares internos e os vínculos espirituais da sua história. A ordem de Deus para ele foi, derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai. Gideão teve medo, porque ele sabia que mexer com os ídolos da casa de seu pai trariam reações. Derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai. Então, se existem padrões ruins, queridos, familiares, nós precisamos derrubar. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Às vezes, o padrão da sua família é alcoolismo, é prostituição, é abandono, é abuso emocional, abuso sexual, vício nas drogas. Não aceite isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Eu sei que às vezes isso parece tão difícil na sua realidade que você olha e fala, cara, eu estou destinado a isso mesmo, porque ninguém consegue sair disso. Mas em nome de Jesus nós temos um Deus e um Senhor chamado Jesus, e Ele pode transformar todas as coisas. E eu sou prova viva disso. Se eu pudesse contar meus testemunhos aqui, tivesse tempo para falar, eu poderia contar várias coisas para vocês aquilo que o Senhor fez na minha vida e quebrou na minha história. Padrões que não eram bons. E eu creio que todos nós temos isso aqui. Por mais que a sua família tenha sido maravilhosa, com certeza existem coisas que você herdou e que precisa colocar diante do Senhor. Se você identificou alguma coisa, você precisa se posicionar e falar, no meu turno não. Satanás, aqui não, sabe? Fala, boiando. Aqui não. Eu joguei handebol por muito tempo, por alguns anos. E no último time que eu joguei, depois eu parei. Depois que o Noah nasceu, eu tentei voltar, porque a gente competia, né? Era um time adulto aqui de Curitiba. Eu tentei voltar, mas não conseguia, aquele ritmo de competição, ainda acordando 500 vezes na madrugada, não dava. Daí, depois o Levi, eu nem acho que não vai rolar mais. Mas, enfim, joguei por muito tempo. E no último time que eu joguei, a gente tinha um grito que a gente fazia, quando a gente armava a defesa e o time adversário estava vindo, né, você tem que deslocar a sua base e fechar com o jogador do lado, né, fechar a brecha do gol para que a adversária não entre nessa brecha. Alguém já jogou handebol? Sabe? Vamos montar um time? Não. Depois a gente... enfim, daí você tem que... Daí o técnico ficava gritando, vai com a base, vai com as pernas. E a gente quase queimava as coxas lá, de tanto fazer aqueles agachamentos, e fechava. E na hora que a gente fechava, a adversária vinha, batia na gente, e a gente gritava, aqui não.
Né? E eu lembrei desse negócio, vocês vão lembrar depois disso. Porque o que na nossa vida, cara, a gente precisa fechar as brechas. Você tem que falar, aqui não vai entrar. Se entrou, não vai entrar de novo. Meu técnico falava, gente, vocês estão tomando de não sei quantas bolas. Não tenta tirar 10 bolas assim, ó, uma atrás da outra. Tira uma, depois a outra, e vai diminuindo o placar, até empatar e virar o jogo. Então, é mais ou menos isso. Entrou, tá tomando aí. Satanás está sapateando aí na vida. Cara, vamos lá. Vamos passo a passo. Fala, aqui não. Reconhece, vamos lá. Um, depois o outro, e vamos indo. Começando a fazer devocional. 5 minutinhos no dia, se você não consegue fazer mais, 10 minutinhos. E vai vencendo o seu gigante. Vai vencendo o seu gigante, em nome de Jesus. Não, o que a gente não pode ser, passivo. Feche as brechas. Peça ajuda. Feche a brecha onde Satanás está entrando e está estragando a história e está te colocando para longe do Senhor. Juízes 6, 25 ao 26. Juízes 6, 25 ao 26 diz assim, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado ou poste ídolo que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado ou poste ídolo que você irá cortar. Então ele fala, derrube o poste ídolo, despedace esse negócio. E ali onde você derrubou esse poste ídolo, você edifica um altar ao Senhor. E você pega o pedaço dessa madeira que lá dei um Google, dizia que era plantado, guardado e cultivado. Você pega esse negócio, essa madeira, esse ídolo do seu coração e você queima ele. Onde que você queima? No fogo do Senhor. Você arranca aquele negócio e fala assim, Deus, está aqui, ó. Está aqui esse ídolo que eu ergui e eu quero queimar ele na sua presença, em nome de Jesus. Então, a gente precisa deixar o fogo santo do Senhor queimar aquilo que é podre, aquilo que é gigante da alma, aquilo que é ídolo, aquilo que a gente fabricou no nosso coração, que não era da vontade do Senhor. Deuteronômio 16, 19, 22 diz assim, não pervertam. Abre comigo aí, vou dar um. Deuteronômio 16, 19 e 22. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a casa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não ergam nenhum poste sagrado, ou em outras traduções, poste ídolo, além do altar que construírem em honra do Senhor, do seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Deus abomina isso. Isso é detestável para o Senhor, não pode permanecer ali. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Cara, existe um jeito de ser livre, conhecendo a verdade, conhecendo Cristo. Só existe isso. A gente pode tentar correr para amores e lugares e redes sociais, amigos. Só existe um que pode nos libertar. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. À medida que a gente ouve e pratica a palavra do Senhor, a poda acontece. Não é possível ter bons frutos de nós mesmos, porque nós somos podres mesmo. Não é possível. João 15, 1 ao 6, abre comigo também.
Eu amo muito João 14 e João 15. Ai, como eu amo esses textos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Queridos, vai precisar coragem para vasculhar os lugares escuros do seu passado, do seu coração. Eu tenho que falar isso. Se você ainda não fez isso, você vai precisar de coragem. Porque, por mais que você se ache a pessoa mais santa desse mundo, dessa igreja, e você pode realmente ser uma pessoa maravilhosa, mas todos nós temos um passado e coisas que se instalaram na nossa vida que não eram para estar ali. E vai precisar coragem para vasculhar esses lugares. Você vai precisar estar comprometido com a sua cura e com a sua libertação. Eu acho que aqui dentro disso, compromisso é a palavra-chave. Você vai precisar de compromisso, eu vou precisar de compromisso. Se o gigante precisa tombar, peça ajuda do Senhor e vai em frente. Vai com medo mesmo. Dizem, né, que a coragem não é a ausência de medo, é você ir com medo mesmo. Eu falo isso para Deus. Depois que eu descobri, me expondo um pouco para vocês, que eu tinha medo em várias situações e eu não percebia, eu reagia com medo em várias situações. Eu olhava assim e falava, eu estou com medo de mexer nisso aqui. Mas o que eu vou fazer, né? Se eu quero me tornar parecida com o Senhor, pega esse negócio e vai com medo mesmo. Vai enfrentar o gigante. E quando eu falo de compromisso, que você e eu precisamos estar comprometidos com a cura e com a libertação, vocês estão com sono? Tá dando para... Beleza, aqui ficou um vácuo assim. Só que daí eu falo mais rápido aí, né? Compromisso, o que compromisso que eu quero dizer com isso? O que pode significar? Mandar uma mensagem para o seu líder de Livingston. Pode significar você... Quando eu falo mandar mensagem, manda agora. Não se distrai. Manda assim, anota aí, acabou, manda. Gente, eu faço isso muitas vezes. Quando eu vejo alguma coisa, alguma situação que, mostra podreira, eu já mando. Às vezes eu não fiz alguma coisa, sabe? Eu não fui lá e pequei, mas eu percebi no meu coração. Então, eu vou lá e preciso confessar. Senhor, não só para o Senhor, primeiro para o Senhor, mas para alguém que caminha comigo. Falar, eu senti isso. Ah, mas eu não fiz. Não tem problema. Eu senti e o pecado começa aí. Começa na intenção do coração. Então, muitas vezes, o compromisso vai significar mandar um WhatsApp para o seu líder, para o seu pastor, ou um amigo que seja maduro no Senhor, pelo amor de Deus. Né, uma pessoa madura que não vai falar assim com o seu coração, isso não tem nada a ver. Então, pode significar procurar ajuda logo após esse culto acabar. Nós temos pessoas aqui, nós temos os líderes da casa, estão aqui, os diáconos, talvez tem um pessoal lá atrás também. Você pode... Levanta a mão, só quem era visitante saber, os líderes da casa. Pode levantar. Eu estou vendo você olhando. Então, você pode procurar essas pessoas, se você não tiver com quem conversar, pode nos procurar. Marcar terapia, gente, marcar terapia, né? Cadê os nossos profissionais? Marcar terapia, tem questões emocionais, gente, questões do nosso passado que o nosso pastor não vai poder entrar. Ele não é que ele não vai poder, mas ele não vai ter a ferramenta, às vezes, necessária, ou o nosso líder, para nos ajudar disso. Tem situações que são tensas, que é trash, não é verdade? Tem situações que, cara, marca terapia. Não sei, mas eu não tenho dinheiro. Então, vamos conversar, vamos, né, buscar um meio de ajudar. Né? Vamos buscar um meio. Eu estou vendo as olhadas, gente. As amigas assim, ó. Quem faz terapia? Estou vendo. Eu faço também, né? Então, estou falando com... Vai, às vezes, precisar de uma terapia. Marca a terapia. Você só não pode ficar parado.
Você só não pode ficar deixando a brecha, sabe? Para a pessoa entrar e fazer o gol. Não, você tem que se mexer, você tem que dizer que no seu turno não vai acontecer. E se vacilou, no próximo não vai fazer. A gente precisa se mover. Lá em 2 Samuel 21, você não precisa abrir, mas foi uma batalha ali que Davi enfrentou e Davi ficou cansado. Davi fica cansado e a Bíblia fala que Deus usou, né, os seus amigos ali, os seus guerreiros, para sustentar ele, para salvar a vida dele. Gente, Davi já tinha enfrentado gigante. Davi já tinha vencido batalhas e ele precisou das pessoas. Ele não foi lá com as suas pedrinhas e pau no outro. Não, ele estava cansado e ele precisou de ajuda. Mesmo já tendo vencido batalhas, mesmo sendo experiente, não importa quem você seja, quem eu seja, a gente precisa das pessoas, a gente precisa de ajuda. Não deixe o seu eu te sabotar. Eu fiz essa oração eu faço essa oração, mas existiu momentos da minha vida, situações que eu passei, que eu precisei fazer essa oração. Eu lembro que eu acordava, primeira coisa, na cama, assim, ó, nem levantava, já pensava, Deus, não deixe o meu eu me sabotar. É mais fácil fugir. É mais fácil você não falar com ninguém. É mais fácil você querer sair da igreja, mudar de igreja, porque lá na outra igreja não vão saber os seus problemas, né? Não vão saber o pecado. É mais fácil. Mas sabe o que isso é? O teu eu te sabotando. Te colocando longe daquilo que você precisa fazer e daquilo que eu preciso fazer. João 5:6, Jesus faz uma pergunta ao paralítico. Alguém lembra? Você quer ser curado? E o que o paralítico fala? Não tem ninguém. Não tem ninguém para me... E daí ele dá uma desculpa, gente. Ele dá uma desculpa. E Jesus está perguntando, meu irmão, você quer ser curado? E ele fala, não, mas não tem ninguém. Não consigo ir. E quantas vezes a gente faz isso? O Senhor está ali. Filho, você quer se livrar dessa podreira aí? Eu gostei. Você quer se livrar? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Existem espíritos malignos que dominam sobre mente, pessoas. Você quer ser liberto? Ah, mas mimimi. Não, hoje nós vamos expor o nosso coração ao Senhor. E nós vamos receber cura do Senhor e libertação do Senhor para que Ele seja glorificado. Não dê desculpas. Às vezes a gente não acredita na cura de certas coisas da nossa vida, porque sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente olha para a situação, a gente não olha para Jesus. A situação que é difícil, a situação do que eu passei, a situação do que fizeram comigo, que me abandonou, que me traiu, que foi Judas na minha vida, e eu sei que essas coisas são difíceis. Mas a gente precisa constantemente olhar, colocar os nossos olhos no Senhor. Só no Evangelho de Lucas, se você for, assim, ó, rapidinho ver essa Bíblia. Jesus cura a sogra de Pedro, de uma febre alta. Ele cura enfermos de diversas doenças. Ele expulsa demônios. Ele cura leprosos. Ele cura paralítico. Ele cura uma mão ressequida. Pessoas que eram atormentadas por espíritos imundos foram curadas. Ele ressuscita o filho de uma viúva. Ressuscita a filha de Jairo. Cura 10 leprosos e assim vai. Meu Deus, esse é o nosso Senhor. Essas histórias, elas mostram cura física, na maioria das vezes, mas o Senhor é poderoso para trazer cura nas emoções. Cura em histórias. Que aquela ferida vire uma cicatriz, onde a gente pode mostrar. Essa cicatriz é para glorificar o Senhor. Ela não é mais uma ferida aberta, que dói quando toca. Mas é uma cicatriz. Eu sei que às vezes a gente não quer ter a cicatriz. Eu, muitas vezes, não quero. Às vezes eu falo, eu quero esconder. Não quero que saibam. Não quero. Mas aí vem o Senhor e fala, você é vaso de barro. Você tem essa cicatriz para mostrar que fui eu que fiz na sua história o que fiz. Que te salvei para o meu propósito, não por conta de você. Que te curei para glorificar o meu nome, não porque você é boa. Qual gigante da sua alma precisa tombar nessa noite? E, queridos, eu sei que a gente vai aqui orar e clamar para o gigante tombar, e a gente vai falar e vai... Eu quero isso, pelo menos.
Mas eu sei que muitos gigantes é um trabalho, sabe? Por isso que eu falei do comprometimento, porque às vezes aqui você vai sentir que algo aconteceu, mas você vai precisar fazer isso de novo amanhã, e depois, e depois. E algumas curas e alguns processos de libertação duram anos. Ah, o Senhor não está operando? Não, Ele está. Mas vamos lá de constância, vamos lá de fidelidade, para que o Senhor seja glorificado. Se Deus te mandou derrubar um gigante, Ele vai sustentar a sua batalha. Tem gente que não faz o que Deus mandou porque tem medo de retaliação. Vocês já viram isso? Minha gente. Poxa, gente. Eu lembro de uma vez, eu estava estudando na época no colégio ainda. E aí, na escola, no ensino médio, faz bastante tempo já, tá? E aí eu lembro que a gente fazia, no intervalo, a gente fazia tipo uma célula lá, tipo uma living. Nos 15 minutinhos que a gente tinha, fazia com alguns amigos, e até pessoas que não conheciam a Deus, assim, não caminhavam, a gente compartilhava ali a Bíblia, um versículo. E eu lembro que uma vez eu falei para uma amiga minha, você quer levar a palavra na semana que vem? E ela falou, não dá, porque o inimigo vai se levantar contra a minha vida. Gente, ela não foi mesmo, e eu também não insisti, né? O que eu ia falar? Mas, gente, e tem muito disso. Sabe? Meu Deus, não vou fazer porque vai ter levante das trevas. E vai ter inimigo, e vai ter dado inflamado, e vai ter retaliação. Mas meu filho vai ter sempre, fazendo ou não fazendo. E se levantar, vai cair em nome de Jesus, porque a vitória está nas mãos do Senhor. O Senhor dos exércitos. E a gente precisa crer nisso, porque a Bíblia fala isso. E eu quero dar aqui, já estou finalizando, alguns passos para a cura. Ou para a libertação, ou para derrubar os seus gigantes, ou para derrubar os ídolos, tudo isso que eu falei aqui. Reconhecimento, falei isso, né? A gente precisa entrar no lugar de reconhecimento. Não vai dar para ser curado, não dando nome ao que precisa ser curado, ao pecado que precisa ser exposto, confessado, precisa reconhecer, precisa falar. Arrependimento de pecados internos, que nem eu falei, o exemplo, tenho inveja, então eu preciso pedir perdão por esse pecado. Eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso pedir perdão por esse pecado. Não é só a pessoa que foi lá e traiu, cometeu adultério, não, que nem eu falei, o pecado, a intenção, começa na intenção. Então a gente precisa expor nosso coração. Algumas atitudes de cura também um exemplo, pedir perdão para quem você feriu. Ir lá e pedir perdão, ser humilde, reconhecer a quem você feriu. Comandos à alma, baseados na palavra do Senhor. Então, dá comando à sua alma no nome de Jesus, ora a palavra de Deus. Teve muitos momentos que eu estava assim, com início de depressão, alguns momentos. E eu lembro que teve uma fase muito difícil, assim, que eu me sentia muito, muito triste, assim, por nada, né? Existiam raízes, mas nada assim tinha acontecido especificamente naquele momento. E eu sentia triste. E o que eu comecei a fazer? Orar a palavra. Deixar isso sair dos meus lábios, da minha boca, até alcançar aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. 2 Coríntios 3,17 diz, abre comigo, por favor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali há liberdade. Existe liberdade onde está o Espírito do Senhor. A gente leu que a gente vai conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. E isso eu creio que é para todos nós. A liberdade que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Não é historinha. É verdade. Para que o nome dele seja glorificado.